Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amados irmãos, vamos orar ao ofício das horas, a oração das matinas. Digamos: ó Deus, vem em nosso auxílio, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando em meu leito te recordo, durante as vigílias da noite, em ti medito, porque tu tens sido meu auxílio, e à sombra de tuas asas eu me alegro, eu me regozijo. A minha alma acompanha-te de perto, tua mão direita me ampara. Mas os que buscam a destruição de minha alma descerão às profundezas da terra, cairão a espada e hão de ser quinhão dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus, o que por ele jura se gloriará, porque serão emudecidos os que falam mentiras. O glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. A nossa prece matutina, amados irmãos, é esta: Senhor, no transcurso deste dia que amanhece, venho pedir-te paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo de hoje com os olhos cheios de amor, ser compreensivo, ser paciente, manso e prudente, ver além das aparências. Teus filhos, como tu mesmo os vês, e não deles senão o bem em cada um. Alegrem-se os que em ti confiam, alegrem-se também para sempre, porquanto lhes concede a tua proteção. Alegrem e exultem em ti os que amam o teu santo nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, cercá-lo-ás de teu favor como de um grande escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, Senhor, nós suplicamos que meus ouvidos sejam fechados para toda calúnia, a minha língua seja guardada de toda maldade, e que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja bondoso, que nós sejamos bondosos e alegres, e que todos os quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, reveste-me, Senhor, da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele, nós o revelemos a todos. Amém. Amados irmãos, eu queria hoje compartilhar com vocês as meditações nas leituras do Novo Testamento, as indicações para as necessidades de cada dia. Por exemplo, nós podemos buscar nas Sagradas Escrituras ensinamentos para os problemas da vida, como, por exemplo, o adultério, a ansiedade, a bebedeira, a cobiça, o crime, a depravação, os desejos, os divórcios, as dúvidas, extravagâncias. Enfim, temos uma série de problemas aqui elencados, listados, onde nós vamos, por exemplo, buscar o auxílio, buscar o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, adultério, nós podemos buscar no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O medo, nós podemos buscar no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 5. O pecado, nós podemos buscar orientações no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 34 a 36. A ira, a raiva, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 22 a 24. A tentação, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E tantos outros problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Nós somos humanos, vivemos num mundo sujeito a toda sorte de tentações, de desafios, de perigos. E também temos os pedidos, as nossas petições, para nos auxiliar
em tempo de necessidade. A paz que nós devemos buscar no tempo da ansiedade. A coragem que nós devemos buscar no tempo do temor. Isso encontramos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 16. Aos Hebreus, capítulo 13, versículos de 5 a 6. As decisões, na vida nós sempre estaremos chamados, ou por outra, determinados a buscar uma decisão. E nem sempre nós temos a decisão na cabeça, ainda consciente qual a decisão que eu devo tomar. Então ficamos em dúvida, angustiados. Então nós devemos recorrer ao Espírito Santo de Deus para que nós possamos buscar a inspiração, e o Espírito Santo, com toda certeza, nos dá a resposta. Por exemplo, lendo a carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 6. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Em tempo de cansaço, em tempo de tristeza, então, buscar o alento, o conforto na palavra de Deus, lendo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5, e a carta aos Romanos, capítulo 26, versículo 28. A alegria no tempo de perdão, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 7 a 10. O perdão, amados irmãos, é a solução para os nossos problemas humanos. Sabemos nós que o perdão nem sempre é um ato muito fácil, e isso é perfeitamente compreensível. Nós somos, desde a nossa criação, desde o nosso processo de formação, de crescimento, nós somos inseridos em uma sociedade onde vamos adquirindo os hábitos, os costumes da sociedade mundana. É muito comum, por exemplo, nós ouvimos, como eu já ouvi diversas vezes, pessoas assim se expressarem: eu não levo desafio para a minha casa, aquele que bater, leva. Amados irmãos, isso aí chama-se o impulso que pode se transformar na ira. E a ira é a razão de tantos males que nós, a sociedade moderna de então, como também no passado. É preciso que nós entendamos que os males, eles não acontecem somente nos dias atuais. Quando nós nos aprimorarmos mais no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos compreendendo, vamos aprendendo que o mal existe desde o princípio da criação. Claro está que Deus não nos criou para o mal, mas a recusa do homem, a desobediência do homem em relação ao plano de Deus, o plano de felicidade para cada um de nós, é que fez com que o homem, nós homens, nós humanos, tivéssemos que carregar uma pesada cruz para atravessar esse caminho, essa travessia em busca da terra prometida. E assim, amados irmãos, é que chega a cada dia, a cada momento, nós temos a oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade, Deus nos indica como uma placa de trânsito que indica a direção segura para nós seguirmos em frente. Como uma placa de trânsito que diz é proibido ultrapassar a velocidade máxima. Enfim, Deus é este grande sinal luminoso na vida de todos nós, para que nós possamos então viver em paz em nossos corações, vivemos em harmonia com os nossos irmãos, quando nós congregamos, quando nós fazemos uma igreja. Assim, amados irmãos, eu encerro esta pequena diálogo com todos vocês, desejando paz no dia que começa a aproximar-se da metade do dia. Então, que nós tenhamos a paz do Senhor Jesus em nossos corações e louvemos ao Senhor, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus nos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.